8h05. Boa noite pra você, já estamos chegando no ar pra você, programa Resenha Esportiva, o programa mais democrático aí do seu rádio, viu? Estamos chegando na sua noite, é claro, de quarta-feira, hoje 27, agora 8h06, e pra comandar diretamente aqui do Estúdio B da 104 FM, meu grande amigo e comunicador Irajá Felipe. Boa noite, tudo bem? Márcio Costa, boa noite pra você, boa noite aí pros ouvintes da Mais Legal. Boa noite aqui para toda essa bancada. Mais uma vez aí o programa Resenha Esportiva no ar, Márcio. E hoje recebendo mais uma vez o Ditão, recebendo o Dr. Éder Mota Barbosa, mais uma vez o Geraldo Bica, o Edinho do PTC, meu amigo Raul Fontes. Ô Márcio, a gente vai falar muito aí de campeonato brasileiro, vamos falar aí muito de futebol e num trabalho aqui do nosso colega de bancada, o Raul Fontes também, ô Márcio. A gente ouviu o presidente do Atlético, Zé Zinia, ouvimos aí o pessoal do América também, através do Luiz Carlos Felício, e o Raul Fontes convidou o pessoal, o responsável ou os responsáveis pelo Departamento de Esportes da Prefeitura de Piuí, para estar conosco aqui nesse programa, viu, Márcio? Então eu até que gostaria de falar para o pessoal, se vocês quiserem aí fazer alguma pergunta, pode enviar pra gente. Boa noite pra você, Marcinho. Eu volto a bola com você aí pra você dar os canais de comunicação aí pro ouvinte participar, Márcio. Resenha Esportiva 104 FM. É isso mesmo, Irajá. O pessoal que estiver a fim de participar pode mandar através do WhatsApp aí, número 37-9861-1886, através aí do Facebook, facebook.com/104FM oficial, através aí do nosso telefone também, que é o 3371-1886. Só lembrando que hoje estamos recebendo aqui um representante da Prefeitura de Piuí para falar sobre o assunto aí, sobre o esporte piuiense. Você que tiver alguma dúvida, quiser deixar a sua pergunta, tá bom? Deixar o seu palpite, a sua sugestão, se você quiser ligar, poderá ligar. Se você quiser participar através do WhatsApp, é só mandar a sua mensagem através aí do número 37-9861-1886, a qual aí nós estaremos atendendo. E aí a gente aproveita para agradecer o pessoal da Prefeitura que disponibilizou um profissional para estar respondendo as perguntas aqui dos nossos convidados. Resenha Esportiva 104 FM. E hoje a gente começa falando de Cruzeiro. Cruzeiro que é líder, continua líder e sumiu. Agora tá precisando de um retrovisor aí para olhar para trás, né? Né, Irajá? É isso mesmo, Márcio. De volta aqui no Estúdio 2. E pra gente falar aí da Raposa, começando falando dessa Raposa aí, eu queria, hoje o Cruzeiro tá jogando nesse momento aí. Bica, boa noite, vamos falar um pouquinho aí do Cruzeiro, esse time que não perde. Me parece que a última derrota foi em maio, hein? É verdade, Irajá. Boa noite aos ouvintes da 104. Foi 1-0 pro Corinthians, desculpa. Boa noite aos companheiros de bancada, né? O Cruzeiro tá num estado de graça, né? Você veja bem contra o Grêmio, né? No finalzinho do jogo, todo mundo já achava que ia ficar no 0-0. O Dedé fez uma jogada de ponta direita linda, cruzou, e o Dagoberto acertou também uma cabeçada indefensável, né? E também no domingo mesma coisa, né? Dá o pênalti pro Goiás lá aos 45, 46, todo mundo achando 48, todo mundo achando que o Goiás iria empatar o jogo, né? O Davi cobra o pênalti para fora. Então, quer dizer, além da competência que o Cruzeiro tá tendo de sobra, ainda está contando com o fator sorte, né? Tem muita gente que não acredita em sorte, mas eu acredito, além da competência, na sorte. Então o Cruzeiro está jogando agora com o Santa Rita, né? Tá ganhando nesse momento de 2-0, como você disse. Creio que deve o Cruzeiro ganhar dos 4 ou mais um pouquinho, para depois possa fazer o jogo de volta lá tranquilo, né? Sem nenhum problema de perder a classificação já para as quartas de finais, né? E hoje o João Leite da Alta Elétrica ainda brincando comigo, falou que o Cruzeiro estaria jogando hoje na Pimenta. E eu perguntei, mas por quê? Ele falou, não, é porque o único Santa Rita que eu conheço é da Pimenta, né? É verdade, né? Ô, Bica, obrigado aí. Doutor Éder Mota Barbosa, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro que já tá ganhando de 2-0 aí. Tá impossível esse Cruzeiro, hein, doutor? Boa noite, Irajá, boa noite, pessoal da bancada, boa noite ao dono que tá aqui nos prestigiando e aos ouvintes da 104. Bom, o Bica já sintetizou aqui, né? O Cruzeiro hoje tem são 3 fatores importantes que tá levando o Cruzeiro, tá na situação que tá, né? Hoje a imprensa nacional, porque quando a imprensa mineira fala, o Cruzeiro tá isso assim tal, quer dizer, aquela questão do mineirismo, né? Mas a gente viu aí em todas as emissoras no final de semana aí, o
pessoal já admitindo que vai ser muito difícil, impossível não é, tirar o título do Cruzeiro. O Bica falou de duas coisas importantes: a competência do time, que realmente, né, o time tem um banco muito bom, tal. A sorte, ninguém é campeão. Você vê, foram 2 pontos aqui. Se o Goiás faz aquele gol, seriam 2 pontos. 2 pontos representa muito. A diferença queria para 5. Quer dizer, hoje uma diferença de 7 pontos era muito cômoda. Mas eu acho que o Cruzeiro, um fator que está levando o Cruzeiro a manter esse time desde o ano passado, é um fator psicológico que o Marcelo conseguiu colocar na cabeça dos jogadores. Eu fico analisando, todo mundo sabe o tanto que o Dagoberto é um jogador complicado, um jogador que briga com o treinador e tudo. Quer dizer, o Marcelo conseguiu a façanha de colocar um Dagoberto no banco de reserva, um Júlio Batista, e ninguém reclama. Entram quando podem, quer dizer, o Dagoberto tem um probleminha, não está totalmente bem fisicamente, mas poderia entrar mais tempo no jogo, e você acaba o jogo, você vê o Dagoberto elogiando. Então, o Cruzeiro tem, então, competência, sorte e a união. Sem dúvida nenhuma, esses são os 3 fatores que está levando o Cruzeiro a se aproximar realmente aí do tetracampeonato brasileiro. Não tem nada ganho, esse negócio aí, esse campeão, né, do primeiro turno, que nem vale nada, né? Eu acho, aquilo que eu comentei há 2 semanas atrás, eu acho que o time que vai chegar aí, que vai ficar no calcanhar do Cruzeiro é o São Paulo, pode escrever. O Inter todo ano é a mesma coisa, Corinthians, isso aí não vai prosperar não. Eu acho que nós vamos ter um segundo turno muito sensacional. Eu acho que o Cruzeiro e São Paulo vai disputar esse título aí palmo a palmo. Bacana, doutor Éder Mota, obrigado aí. Lembrando aí mais uma vez que hoje estaremos aqui batendo papo com os responsáveis lá pelo Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Pinhuí. O pessoal pode ligar, fazer a sua pergunta. Daqui a pouquinho o Donald vai dar o boa noite dele. Ele que nos ajudou a comentar a Copa do Mundo aqui, a última Copa do Mundo. Mas hoje a gente vai falar com o Donald, de esporte de Pinhuí. Ditão, boa noite para você. O seu São Paulo tá encostando, mas o Cruzeiro tá absoluto, né? Boa noite aos ouvintes da 104, boa noite ao pessoal da mesa. O São Paulo tá chegando devagar, mas o Cruzeiro, se ele não tivesse com a qualidade que tem, porque às vezes o time está em primeiro lugar, mas está em decadência, tem jogador machucado, os que estão entrando não estão dando certo, então a tendência é cair, aí fica fácil de alcançar. Mas o caso do Cruzeiro, que tem um treinador diferenciado, porque a competência da diretoria do Cruzeiro de confiar no Marcelo, esse cara, ele é diferenciado. Por quê? Ele conhece de futebol, ele tem jogo de cintura, é quase um psicólogo, que ele tem o time na mão. Que nem o Éder estava falando, jogadores complicados, para ele não tem esse problema não. Eles respeitam ele, a gente percebe isso, então ele bota quem quiser no banco e bota quem quiser para jogar sem que ninguém perturbe. Então o ambiente do clube, por causa dele, tá dessa maneira. E como tem bons reservas, o time do Cruzeiro não tá tendo problema, porque quando machuca um jogador, entra outro e ele tá jogando melhor. Você vê que os jogadores, que o jogador Roberto entrou outro dia e fez um gol no final. E a sorte, o time que quiser ser campeão tem que ter competência e tem que ter sorte. E o Cruzeiro está tendo isso. Então tudo indica que o Cruzeiro deve ser o campeão. Só o futebol é jogado e o lambaria pescado. Mas só se der uma zebra. Eu sou São Paulino, mas porque se você comentar, por exemplo, tá 7 pontos. Tá 7, mas pode só estar 4. Por quê? Se o São Paulo quiser disputar, ele tem um jogo com o Cruzeiro. Ele tem ganhado o Cruzeiro no Morumbi. Se ele ganhar, fica só 4. Mas não adianta isso. Porque se o Cruzeiro estivesse caindo de produção, sim. Mas o São Paulo está subindo, mas o Cruzeiro está mantendo. Entendeu? Então é difícil. Mas é isso aí. Eu acho que o Cruzeiro dificilmente vai deixar de tirar essa. E os outros vão disputar. Aí 7, 8 times vão disputar aí as outras 3 vagas da Libertadores. Obrigado, Ditão. E agora aqui direto do Estúdio 2 novamente, eu gostaria que o meu amigo Raul Fontes aí desse a sua opinião. Queria agradecer você aí também, viu, Raul? Parabenizar aí pelo trabalho, por essa entrevista aquela entrevista com o presidente do Atlético Pinhuense, depois a gente falou com o presidente do América e hoje aí você mais uma vez, a gente tá recebendo os convidados aí, parabéns pela matéria, valeu, viu, Raul? Boa noite, Irajá, boa noite os nossos companheiros aqui, programa cada dia melhor, cada dia que passa, né? Eu gostaria de ser o último a falar, dar o privilégio pro Edinho, mas já que você me deu esse privilégio aqui, né, Edinho? Se nós não tem problema não, né?
Já tô com a camisa do Barça original, o pessoal me entregou aí. Quero agradecer a turma lá em Barcelona. Lá deve ser agora 1h da manhã, né? Com certeza não tá ouvindo, tá dormindo para trabalhar amanhã, mas me deram de presente a camisa original do Barça, direto lá de Barcelona, tá certo? Olha já, vindo de uma voz oposto, já falaram que o Cruzeiro tá precisando de retrovisor para enxergar os seus adversários, né? Então. Se o Márcio falou, né? Se o Márcio falou, vamos valorizar isso aí, não é verdade? Aqui já não defende camisa, mas todo mundo sabe que o Márcio tem uma preferência pelo Atlético Mineiro. E ele mesmo dando o braço a torcer, né, Ditão? A gente fica otimista. E realmente tá difícil, porque abrir 7 pontos numa competição difícil como é o Campeonato Brasileiro, né? É mérito realmente pro Cruzeiro. Então, todo mundo sabe que a gente tem uma simpatia pelo América, a gente não defende camisa aqui, mas como você diz, tudo leva a crer que o Cruzeiro tem tudo para ser o campeão brasileiro aí, 2014, né? Que bacana, hein, Raul? E o nosso Ameriquinha tá lá na liderança. Eu até esse negócio de Atlético Cruzeiro, eu gosto de deixar pro pessoal ali, pro Dr. Éder, o Bica, o Ditão, o Edinho aqui, que é mais especializado em Cruzeiro e Atlético. O negócio nosso mais é América, o América assumiu a ponta aí do campeonato, né? Tá junto aí, tem 3 equipes emboladas aqui, ó, na ponta da tabela da Série B, o América, o Ceará e o Vasco, tá empatado praticamente em todos os itens. O América tá com a vitória a mais, né? Joga agora contra o Sampaio Correia, apesar que o jogo é lá, no campo do adversário, mas tem tudo para ganhar, né? Tem tudo. É dia 29. Na sexta-feira, o segundo colocado, o Ceará pega aqui o Luverdense, né? Isso. Verdade? Então, vamos aí, o Ameriquinha tá indo bem na Série B. Isso aí, se a gente não falar do América, eles não deixam a gente falar do América também, né? É mesmo porque no Campeonato Mineiro o América costuma surpreender os grandes, né? Então. Estamos chegando. Edinho, Cirilo, Edinho do PTC, a gente já tá quase fechando esse bloco aí do Cruzeiro pra gente falar do seu Atlético daqui a pouquinho, mas fala aí, tá secando muito o Cruzeiro, como é que é o papel nesse período aí, Edinho? Boa noite a todos, amigos da bancada, Ira. Secar o Cruzeiro do jeito que tá, não acho que tem que desistir, né? Não tem como, acho que realmente o Cruzeiro vai ser campeão e ele fez repensar a Rede Globo, que vai, você pode ter certeza, se continuar desse jeito, o ano que vem não vai ser ponto corrido e vai ser aquele mata-mata, porque realmente só vai dar a torcida do Cruzeiro no estádio. E os outros já perdem aquele ânimo, né? E isso se você for olhar os torcedores no estádio, eles vão parar de ir no estádio mesmo, não tem jeito. 7, 8, 10 pontos, 15 pontos, e aquilo ali deixa o campeonato meio, né? Aquele ânimo. E a Rede Globo, você pode ter certeza, ela já tá mexendo os pauzinhos aí, e o ano que vem, do jeito que a coisa está andando, vai ser mata-mata mesmo. Classifica 8 e um igual ao outro. Como é que é, o Bica? Aí, ao meu ver, né, depois dessa análise do Edinho, seria um retrocesso pro futebol brasileiro, porque o futebol hoje praticamente que mundial joga dessa forma, de pontos corridos, né? Que até então todo mundo achou que seria a forma mais ideal de jogar. Agora cabe às outras equipes também se estruturarem igual o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro, e tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, já perderam, principalmente o Atlético, perdeu um jogo pro São Paulo nos pênaltis. 77, né? Com acho que 6 ou 7 pontos. Invicto, à frente, né? Do São 15 pontos, né? Aí o Reinaldo com 45 gols, artilheiro. Então, ao meu ver, seria um retrocesso pro futebol brasileiro e mundial, né? É verdade, mas a emissora que detém os direitos aí anda pressionando para que volte aí o mata-mata, né, gente? Mas do jeito que tá, né? Desestimula os outros clubes, né? Mas, com certeza. Mas é o exemplo. Então vamos falar esse caso de 77. O time, o Atlético estava um time diferenciado. Eu lembro, era 15 pontos, ficou com o São Paulo. O Mineiro arrumou uma retranca aqui, pegou o Dario Pereira, que era um quarto zagueiro, botou de meia esquerda. Viana jogou 5, 6 volantes, botou só o Zé Sérgio na frente, empatou 0-0. Depois, por sorte, ganhou no pênalti. Quer dizer, eu não podia comparar o time do Atlético com o time de São Paulo na época. Eu lembro direitinho. Então, e se voltar dessa maneira, fica muito. O time que é bom, que se vire, os presidentes que se virem, que arrume jogador, que melhore os times.
Mas não que faça dessa maneira, porque aí fica muito ruim. É o São Paulo de Rubens Minelli, né? Mas eu quero voltar com o Márcio. Márcio, é você aí, meu irmão. Resenha Esportiva 104 FM. Você participando do programa Resenha Esportiva de hoje, 8h21. Você pode ligar, dar a sua opinião, deixar a sua pergunta, dar a sua sugestão através do número 3371-1886, se preferir. Você poderá acessar aí, né, o nosso WhatsApp e deixar sua mensagem através do número 379861-1886, 379861-1886, ou através aqui da nossa rede social Facebook, facebook.com/104FM oficial. É você participando do programa Resenha Esportiva. Só lembrando que hoje estamos recebendo aqui um representante da Prefeitura de Piuí para falar sobre o esporte aqui também da cidade, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar sua pergunta, daqui a pouquinho a gente vai falar do esporte aqui de Piuí. Resenha Esportiva 104 FM. Irajá, Felipe, agora a gente fala do Galo. Bacana, Márcio, é hora da gente falar do Clube Atlético Mineiro, o Galo. E eu queria até pedir licença para a bancada, que eu gostaria que o Edinho abrisse os comentários. Parece que o Atlético fez uma coisa que eu ainda não consegui fazer, acertou a vida financeira lá, Edinho. Então, Ira, o Atlético há anos, né, vem com esse problema aí, com essa situação financeira, e desde a época do Afonso Paulino, né, vem com esse problema de dívidas, e conseguiu fazer um ajuste com o Nélio Brant, só que não cumpriu esse ajuste e a coisa foi fechando o cerco, e chegou num ponto esse ano que eles cravaram a venda do Bernardo, todo o dinheiro, mais de 70 milhões, e atrapalhou a vida do Galo, não só do Galo, o Botafogo tá assim, o Vasco tá assim, o Fluminense, Flamengo, o São Paulo também. Então vários clubes brasileiros estão com esses problemas de dívidas fiscais. E trava mesmo a conta, não consegue trabalhar a conta, vende jogador, o dinheiro fica retido. E o Calil, acho que a última tacada dele no Atlético conseguiu, né, liberar as contas do Galo, fez um um ajuste fiscal, renegociou, e com essa renegociação o Atlético tinha retido ainda 36 milhões, vão liberar 25 milhões para o governo, e o Atlético então tem 11 milhões para retirar lá e colocar a vida em casa, né? A vida em ordem, a casa em ordem. Inclusive até o Tardelli agradeceu, falou que a filhinha dele tá achando bom, porque realmente o atleta com 2 meses atrasado. O leitinho vai chegar, né? Não sei que leite é isso, né? Porque é verdade. O salário daqui. Aliás, gente, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o representante da Prefeitura de Piuí aqui, mas eu gostaria. Pode falar, Edson. Eu só queria, assim, explicar o seguinte: o Atlético agora vai pagar 1 milhão por mês, que é o ajuste. Isso. E para um clube que fez um orçamento anual de 254 milhões para pagar uma dívida de 1 milhão, então acho que vai ter que sobrar muita coisa aí para contratar bons jogadores e fazer um bom time. Eu não sei se vai dar tempo de votar em você, Edinho, por isso que eu tô até perguntando. E esse jogo com o Palmeiras logo? O jogo não vai ser fácil, o Palmeiras tá mal, mas é o Palmeiras. É o Palmeiras de 5 campeonatos brasileiros, né? Eu falo 6 porque ganharam 2 lá da CBF, é o Palmeiras de várias Copas do Brasil, é o Palmeiras, é o Verdão. Então, não tá bem, mas jogando lá, acho que tá festivo com esses 100 anos aí, centenário do Palmeiras. Comemorou ontem, né? Então isso aí conta muito, né? A torcida vai estar presente, e o Atlético, o que eu tô achando bacana no Atlético é esse adiantamento do Tardelli no ataque. O Tardelli tá jogando mais no ataque, né? O Jô tá mal, a gente sabe disso, mas o Tardelli tá jogando muito próximo ali e tá conseguindo fazer os gols. Vamos ver aí que ele consegue surpreender lá e trazer um resultado bom aqui, porque esse mata-mata aí, de repente, quem sabe seja igual da Libertadores. É verdade, Edinho, obrigado. Ô Bica, a gente falando aí, né, a gente estamos falando do Galo aí, e você acha que o trabalho do Levi tem agradado? Porque vira e mexe, sai um comentário aí, o Levi não sei o que tem. Como é que você vê o Galo nesse momento aí? O Levi, ele tem uma filosofia de trabalho evidentemente diferente dos demais treinadores que passaram pelo Atlético,
E está muito recente, ele chegou praticamente há 2 meses no Atlético. E ele pegou um grupo que, se perguntar para ele, né, fora do ar, é um grupo que ele não queria ter. Ele não escolheu determinados jogadores. Então ele tem que armar um esquema, enfim, ele tem que dar um padrão de jogo para o Atlético com os jogadores que ele tem em mão. Né? Então o Levi Coupe também, embora eles chamavam ele muito de vice, né, Levice, mas ele tem competência. Se deixar ele trabalhar, né, se der tempo para ele, enfim, para ele, né, colocar a filosofia dele de trabalho. Agora o Atlético está numa situação mais difícil. O Atlético precisa de um bom armador que não tem. O Atlético perdeu, né, o Hever, que era um líder lá atrás, né? Mas também esse Jamerson é uma grande revelação, uma grande promessa, né? Foi um ponto positivo para o Atlético, né, nesse quesito, né, do Hever ter machucado. Enfim, o Atlético, o Levi está usando de todas as maneiras que ele tem, pensando e repensando na equipe. O Guilherme, que ele queria dar um padrão de jogo, que é um jogador inteligente, que tem uma grande visão de jogo, não consegue jogar, joga 1, 2, machuca. O Jô, né, também não está numa fase muito feliz. Eu particularmente não gosto do futebol do Jô, acho ele muito limitado. O André foi, por incrível que pareça, a contratação mais cara do Atlético e não consegue jogar. O rapaz tem 23 anos. Então tem alguma coisa errada, né? Então é evidente que se deixar o Levi trabalhar como deixou o Marcelo, não para esse ano, se o Atlético ficar esse ano ali entre do 5º ao 10º, tá bom. Agora deixa ele escolher os jogadores do ano que vem, enfim, né? Para que ele possa desenvolver o seu trabalho, aquilo que ele tem em mente. Ô, Bica, obrigado. Doutor Éder Mota, esse período aí, por exemplo, para um time igual o Atlético, que às vezes o próprio grupo, o próprio treinador sabe que não dá para chegar lá. O senhor acha que o negócio do Atlético agora é conquistar uma vaga para a Libertadores ou dedicar o Campeonato Brasileiro para isso, ou tentar a Copa do Brasil aí, doutor? Eu acho que qualquer clube, eu acho que o Brasil tem essa mania, né? Por exemplo, eu não sei, eu não vi a escalação do Palmeiras, mas eu li mais cedo que o Palmeiras vai poupar 5 jogadores preocupados com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que parar com essa filosofia, porque lá na Europa eles jogam 4 e domingo, não tem nada disso. Eu acho que tanto o Atlético como o Cruzeiro, importante, a Copa do Brasil é importante, que já pega uma vaga na Libertadores, né? Mas o Atlético, ele teve uma reação muito boa, ganhou alguns jogos aí, tá muito longe do Cruzeiro, mas não tá longe do G4. Então eu acho que o Atlético tem que batalhar, tem que jogar nos 2 campos de batalha. O Atlético, eu acho que está começando a acertar algumas coisas, por exemplo, é público e notório que houve um bate-boca muito grande entre o Levi Coupe e o Calil, né? E agora no jogo de domingo eles se abraçaram, o Calil ainda falou, não, vou chamar ele tomar uma cerveja e tal, quer dizer, já só de ele não ter o problema entre o presidente e o treinador, já tá muito bom. Agora o Atlético, quem tá treinando no time lá é o Levi, ele sabe quem ele coloca, mas eu acho, e ele chiou depois do jogo, eu acho, por exemplo, o Luan é um sujeito que já tem que entrar nesse time pelas razões que o Bica já falou. O Guilherme não consegue se firmar, problema físico um atrás do outro. O André foi uma decepção. Então, hoje, o Edinho falou uma coisa aqui muito importante. O Brasil hoje está carente de centroavante. E o Tardelli tem tudo para ser o cara, para ser um homem centroavante da seleção brasileira, para arrebentar, porque eu acho o Tardelli muito desperdiçado, ficar ali no meio do campo lançando para os outros. Para quem viu, né, para quem assistiu os lances do jogo do Palmeiras, o Tardelli, ele, na hora que ele partia para dentro da área, ele foi muito infeliz no lance lá, que ele tocou certinho a bola não entrou, depois fez o gol. Então eu acho que o Tardelli, jogando um pouco mais na frente, vai ser muito útil para o Atlético e vai ser uma solução para o futebol brasileiro. Eu acho que no início da carreira o Tardelli chegou a jogar de centroavante. Eu acho que ele jogava mais na frente. Hoje, sem dúvida nenhuma, hoje eu acredito que o Dunga, se ele for um cara inteligente, o centroavante da seleção brasileira vai ser o Tardelli. Então acho que o Atlético já devia começar a colocar ele na frente, porque sabe que ele vai jogar na seleção brasileira na frente. O Tardelli hoje o Tardelli perto da grande área, ou entrou com a bola dominada, é um jogador extraordinário, tem muita calma, muita visão de jogo. Então eu acho que aí, eu falo, o Luan já merece ter uma posição nesse time. Ele, domingo, ele deu uma entrevista, deixou a coisa muito entre linhas e que não queria falar tal, mas o que ele não queria falar é isso, ele já se julga em condição de ser titular e não está jogando. E eu, particularmente, eu acho que realmente ele tem razão.
Haja visto que o gol do Tardelli foi uma enfiada que o Luan deu, estilo Everton Ribeiro. Quer dizer, um cara que sabe jogar. Então o Atlético tem como acertar. Acho que o Atlético está fazendo aí também essa taça Belo Horizonte, né? Tá com um time arrumadinho. Eu acho que é hora dele pegar alguns jogadores, assim como ele pegou o Carlos no ano passado. O Moço chegou a jogar vários jogos como titular, tá arrebentando a boca do balão na Copa. É hora do Atlético também pensar em dar uma renovada. Eu acho que alguns jogadores igual Josué, Pierre, eu acho que isso aí, sabe, acho que o Maxwell rodou já o Brasil, então é hora de colocar uma meninada nova aí. O Atlético tem condição de fazer um bom papel ainda esse ano. Maravilha. Ditão, o Atlético nesse momento aí, como é que você vê esse time do Atlético aí? Dá pra brigar? O Atlético tá igual a vários times no campeonato, com altos e baixos, mas o Atlético tem camisa, precisa respeitar. O Atlético tem chance de ficar entre os 4. Se levar a sério, ele depende muito do Tardelli, e mais uns jogadores começar, fala muito do Jô, mas ele tá em má fase. Ele já teve uma época que ajudou muito o Atlético. Então, se ele vir melhorar bastante, e como ele pode melhorar, e mais alguns jogadores ajudando mais o Tardelli ali, tem chance inclusive de ficar. Eu falo que as 3 vagas estão disputando aí, 8 times, o Atlético está entre eles. O Atlético está em 6º lugar, né? Como é que é, Raul? Está em 6º lugar. Está em 6º lugar, Belé, como o doutor aqui, Benedito, né, como o doutor aqui explanou agora, você não acha que o Tardelli, nesse atual time do Atlético, ele jogando na frente, centroavante, não dificulta mais? Porque eu vejo ali no Atlético meio de campo, é muito limitado, muito engessado. Você não vê um jogador que tem uma visão de jogo para colocar o Tardelli ali em condições de finalizar pro gol. Você não vê que o Tardelli, você não acha que o Tardelli vai ficar um pouco isolado ali na frente? Eu acho que pelo futebol do Tardelli, ele não pode ser um jogador enfiado que nem joga o jogo, que é um centroavante, que seria um pivô. Eu comentei aqui a última vez do Reinaldo, que era um craque, e que eles fizeram o Reinaldo jogar como pivô e se complicou a vida porque machucou, porque ficava de costas para aqueles back grossos que não podia deixar ele dominar. Se ele dominasse, não tinha jeito. E antes de ele dominar, ele chegava e quebrava ele. E o Tardelli é um jogador que tem que vir de trás. Ele pode jogar mais na frente, ele deve não ser obrigado a fixo lá, mas não também no meio, mas mais enfiado, com ponta de lança perto do centroavante, porque ali na grande área ele é matador mesmo. Ele bate pro gol, vocês prestam atenção, o Jô bate olhando pro chão, na bola, ele bate olhando o goleiro, tá? Isso aí são poucos jogadores que têm essa facilidade. Então dentro da área, como se dizer, meio gol. Ele pode perder um ou outro, mas a maior parte ele faz mesmo, porque ele põe a bola no lugar onde o goleiro não tá, porque ele olha antes. Isso é o craque. É diferente do outro jogador que é um cabeça de barco, que tem um pouco mais de raça só e serve ali com um pivô. Então eu falava antigamente que centroavante era Dario. O time que quer jogar com centroavante, porque você pode montar um time sem centroavante. Você monta um time com os jogadores que rodam ali e toda hora tem um lá. Mas não precisa ser um fixo. É só você montar. Isso aí é o treinador que sabe. Mas às vezes o treinador tem esse jogador que é um pivô e gosta de jogar dessa maneira. Então é por isso aí eu acho que o Tardelli não é um jogador para ser um pivô. É o tipo do Dario antigo que era um pivô. Não teria condições de ser outra coisa, não se fosse isso. Né? Então, Obrigado, Titão, belíssimo comentário. Eu vou voltar com o Márcio Costa, que no próximo bloco aí a gente volta com o representante aqui da Prefeitura de Pinhuí. Vamos lá, Márcio. Esportiva 104 FM. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui, o Arley, tá ouvindo o nosso programa. Alô, Arley, obrigado pela sintonia, pela audiência aqui no programa e é claro, você participando da resenha esportiva. Só aproveitando aí, você curtindo aí o programa. Ô Irajá, só uma pergunta aqui, caso o Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil, ou seja campeão também aí do Campeonato Brasileiro, desce uma vaga aí no Campeonato Brasileiro, o pessoal tá perguntando. Desce sim, não é isso, Bica? Não é isso mesmo? Se o Cruzeiro for campeão brasileiro aí, pinta mais uma vaga?
Se o Cruzeiro for campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, cede uma vaga aí no Campeonato Brasileiro. Aumenta mais uma, né? Aumenta uma vaga a mais. Aí vai pro sexto colocado, pro quinto colocado, perdão. Isso. Então tá bom. O Márcio tá fazendo as contas direitinho, hein, gente? Então vamos lá, então. Vamos voltar aqui e mandar alguns abraços aí, o pessoal que tá participando do programa Resenha Esportiva. Deixa eu mandar um abraço aqui a Camila, o Rafael, o pessoal que tá ligadinho aqui no programa Resenha Esportiva. Um abraço, obrigado pela sintonia. Lembrando que a partir de agora a gente começa aí uma entrevista com um representante da Prefeitura de Piuí, que vai falar sobre o esporte de Piuí. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, é só você mandar através aí do nosso WhatsApp, né? Número 3798611886 e também através aqui do telefone 33711886, tá bom? Poderá mandar sua pergunta, mandar sua sugestão aqui no programa de hoje. E eu já tenho uma pergunta aqui, mas daqui a pouquinho, durante aí o programa, o pessoal que estiver conduzindo aí, me passa aqui a bola da vez pra gente estar perguntando aqui em nome dos ouvintes, tá bom? Quem vai comandar aí essas perguntas é meu amigo Irajá Felipe, juntamente com o Raul e os demais amigos aqui da bancada. Estamos recebendo aqui o nosso amigo Donaldi. Resenha Esportiva 104 FM. Irajá Felipe, Donaldi já está por aí para falar tudo sobre o esporte de Piuí. É com vocês. Obrigado, Márcio. Estamos de volta aqui, como eu disse aí durante o pessoal que acompanha a Resenha Esportiva, o nosso colega de trabalho, Raul Fontes, já ouviu aí o presidente do Atlético Piuiense, o Zé Zininha. Ele conversou também com o Luiz Carlos Felício, o Lico, que é ligado ao América Piuiense. E hoje o Raul convidou aqui o Donald Ulisses aí, que está representando a Prefeitura de Piuí. O Raul vai conduzir esse trabalho. Eu gostaria até de fazer uma pergunta para o Donald, o Raul vai conduzir, mas eu até gostaria de saber no momento quem é o secretário de esportes aqui em Piuí. Mas o Raul vai conduzir o papo, espero que essa pergunta esteja aí dentro, Raul. Vamos começar, fica à vontade, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, eu gostaria de, no início dessa conversa aqui, antes, porém, eu gostaria de parabenizar o Atlético Piuiense. Opa, Raul, isso. Completou 96 anos de existência, sábado passado foi a comemoração de 96 anos do Atlético, nós estivemos lá, tivemos ali vários torcedores das antigas também participando, várias partidas, várias categorias das equipes, começando com as crianças, depois tivemos seleção de Piuí, seleção de Pimenta. Eu fiquei admirado porque arrumaram até uma seleção bacana de Piuí, conseguiram formar uma seleção e ganhou da seleção de Pimenta. Eu não fiquei até o final, mas a equipe de Piuí ganhou. Tivemos os Master também, então parabéns ao Atlético Piuiense. Parabéns mais uma vez, boa sorte ao Zé Zininha e toda a sua diretoria, né? E para a próxima quarta-feira nós já temos convidados aqui lá do Atlético para vir no programa Resenha. Opa, que bacana, hein, Raul? Mas eu quero agradecer o Donald que não amarelou, veio aqui porque ele entendeu que o nosso objetivo aqui não é malhar e nem retalhar ninguém, nem criticar trabalho de ninguém aqui. Nosso objetivo, nós estamos tentando aqui através desse programa, porque não teria graça nós ficarmos aqui uma hora falando do Cruzeiro, do Atlético, né? Nós teríamos que ser útil em alguma coisa aqui em nosso município também. Então, pensando dessa maneira que nós estamos convidando as pessoas do esporte local para vir aqui no estúdio. Não é para retalhar e nem para criticar o trabalho de ninguém, não é verdade? Então é isso, Donald. É uma boa noite para você, as suas considerações iniciais por estar aqui no Resenha, aos milhares de ouvintes que estão conosco nessa noite aí, por favor. Boa noite, Raul. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, ouvintes da 104 FM. É um prazer muito grande estar aqui e eu gostaria de parabenizar a emissora por esse espaço esportivo. Eu, o Bica, as outras pessoas já tinham comentado muito sobre isso, que é muito interessante ter um espaço desse para que a gente possa estar falando sobre o esporte municipal, né? Não só sobre Atlético Cruzeiro, mas sobre o esporte municipal que a gente tem que colocar em foco. E você até brincou agora que não amarelei. Eu acho que uma pessoa, para quem me conhece, que eu posso dizer de bancada, se tem alguém que fez alguma coisa e começou no esporte e o esporte me levou foi eu. Então, se não fosse o esporte, certamente eu não estaria aqui. Eu agradeço aqui, o Irajá Felipe me cedeu a cadeira dele aqui, mas não faça isso sempre não, com todo mundo não, viu, Irajá? Saiba para quem que você cede a sua cadeira, viu? Ô, Donald, responde a primeira pergunta, então, é que o Irajá fez. Quem é o atual secretário ou está aguardando um atual diretor de esporte, por favor? Tá aqui o doutor Eda. Qual que é a sua função lá no departamento, né, claro? Isso aí até, eu gosto até de enfatizar isso aí. Quando chega essas épocas de eleição, essa coisa toda, todo mundo estranha um pouco o meu posicionamento.
Acima de qualquer coisa, eu sou servidor municipal. Eu gostaria até que tivesse um plano de carreira para quem é servidor municipal. Eu defendi isso na Câmara no ano passado, para que você realmente pudesse fazer um plano de carreira dentro da prefeitura. Seria interessante isso aí. Como todos sabem, Piauí não tem uma secretaria, né? Então, o ano passado foi criada a SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação, né? E tanto o Departamento de Esporte, Lazer, como Cultura e Turismo é subordinado à Secretaria de Comunicação. E até esse ano agora, nós tínhamos, além de eu na hierarquia seria o quarto, né? Então tem um secretário, tinha uma subsecretária que foi a Ana, que ela saiu da prefeitura, tinha um diretor que era o Jadinho, e no caso depois eu viria como auxiliar administrativo. Então, como não tem esses dois cargos que ligam até o secretário hoje, que é o Paulinho, né, do momento, não tem um diretor e não tem uma subsecretária. Então hoje eu faço essa ligação direta hoje com o secretário, entendeu? Eu continuo fazendo meu serviço hoje agora, pelo fato de não ter um diretor e não ter uma subsecretária, até com um pouco mais de liberdade para me transitar nisso aí, embora eu não tenha autonomia para mim decidir as coisas. O Jadinho já desligou completamente do departamento, que agora está exercendo a função de vereador. Exatamente, né? exatamente. Então ele não está mais no departamento, mais no né? departamento. Então, eu penso o seguinte, sabe, a pergunta que a gente sempre ouve por aí é o seguinte: mas a prefeitura tem que ajudar, a prefeitura tem que fazer isso, a prefeitura tem que ajudar. Mas eu já penso o seguinte, que a prefeitura não tem obrigação de ajudar esse ou aquele clube, principalmente com dinheiro, não é verdade? Porque a gente vê que a situação, né? A prefeitura tem sim que ter a obrigação de ter um departamento de esporte atuante, né? E que realmente pratica o esporte e que, né, dá oportunidade para todos praticarem. Eu acredito que sim, mas ajudar clube piauiense com dinheiro, eu acredito que a prefeitura não tem essa obrigação, né? Por que a prefeitura iria investir no caso do Atlético Piauiense? Por que a prefeitura iria investir dinheiro no América Piauiense, por exemplo? Poderia ajudar de outras maneiras, com aquela logística de manutenção, o manual, o braçal, aí sim poderia, né, dar uma força. É o seguinte, e poderia, por exemplo, juntando aí essa parceria com os clubes, mais a reforma lá do campo do polo esportivo, e através de profissionais da área de esporte, colocar os alunos da rede municipal em horas vagas praticar esporte, não é verdade? Poderia fazer uma parceria com o Atlético Piauiense, com o América, poderia dar uma reforma legal lá naquele do campo do polo esportivo, que é um estádio municipal, e colocar as crianças da escola municipal para praticar esporte, lógico, vai gerar emprego, profissionais da área, educação física, né? As crianças vão estar ocupadas com uma coisa boa que é o esporte, mas não só o futebol de campo, né? Nós temos que ter também, ouvir a vontade da criança. Às vezes a criança quer praticar vôlei, né? Mas teríamos que ter um lugar adequado para a criança praticar. Agora, de repente, todas as crianças da rede municipal, quando vai ter alguma coisa, vai tudo pro ginásio poliesportivo, não é verdade? Vai tudo para lá. E às vezes a criança tá querendo praticar um futebol de campo, ele é obrigado a praticar um futsal, né? Raul, só lembrando aí do nosso tempo, aí que nosso tempo é curto, a gente fazer uma roda aí, o pessoal fazer as perguntas também, deixar o pessoal... Certinho, mas é só um projeto que faz parte aqui pro Donald, se é um sonho meu ou se há a possibilidade disso, fazer essa parceria com os clubes locais, para colocar a criançada para praticar esporte no segmento que a criança desejar, não é verdade? Assim nós vamos poder ter uma vez por ano uma Olimpíada organizada, né? Vamos ter atletas para o futuro, podemos até mesmo estar revelando atletas para seguir no profissional. Não sei se é um sonho meu ou se eu estou falando inglês aqui. Você entendeu o meu ponto de vista? Claro, acho que não é só o sonho seu, eu e o Geraldo nós comentamos muito sobre isso. Ontem eu até conversei com o Dito ontem à tarde. Raul, eu fico muito triste quando eu vejo que o futebol brasileiro ou o esporte brasileiro está muito pobre, sabe? Eu conversei isso com o Dito ontem. Eu, ultimamente, independente de Copa do Mundo esse ano, eu tenho estudado um pouquinho as ações da UEFA lá na Europa. Então lá tem um projeto que chama Raízes. O que a Europa fez hoje? O que a UEFA fez hoje? E todos os países que são membros da Europa hoje, é mantido pela UEFA, através das federações de cada país, que os meninos comecem a praticar esporte, tanto masculino como feminino, não especificamente o futebol. Porque se você não chega no topo da pirâmide se você não fizer a base. E a base são as crianças que são o futuro.
Agora você comentou sobre a questão do poliesportivo ali, o campo, todo aquele núcleo, né, aquele que eu chamo de complexo poliesportivo, porque se você vai lá em Arcos, você vê o que acontece lá em Arcos. Lá tem 3 ginásios, tem uma pista de atletismo, tem uma piscina, e eu já fui taxado, fui questionado por muita gente, que nós temos ali uma pérola lá em cima, nós estamos num triângulo ali em cima, nós temos tudo para ter um dos melhores centros de treinamento da região, entendeu? Aquilo foi construído quanto? Em 96, se eu não me engano, em 96. É isso, né, doutor Hélio? O doutor Hélio era o secretário na época. Então, eu acho que deva haver no país ou no município, não um plano de governo, mas um plano de Estado. Quando eu estudei um pouquinho a questão toda do plano diretor, uma coisa que me deixou muito alegre foi a questão que chama plano de diretriz e base. O que é plano de diretriz e base? Tudo aquilo que começa num governo, no outro governo tem que dar uma sequência. Então nós temos muitos anos que aquilo não foi feito lá em cima. Então, quando você fala, eu até entendo o que você falou aí, as questões das iniciações esportivas nas escolas. Hoje, os jogos escolares, por exemplo, nós temos os jogos escolares de Minas Gerais, mas o mesmo governo, ele não dá material para as escolas estaduais e nem paga um professor para fazer iniciação esportiva nas escolas. Então, como é que a escola vai formar um aluno ou ela vai formar uma equipe para disputar uns jogos escolares de Minas Gerais? Entendeu? Se fosse o debate político, seu tempo estourou, candidato. Brincadeira. Raul, o Bica também quer fazer a sua pergunta aí, né, Bica? Agora, fica à vontade. Eu vou ser um pouco mais direto aqui, porque o tempo, como o Maestro está mais estourado, mas de qualquer forma é um prazer, né, estar com você e rever, e sei do seu trabalho quando estive à frente da seleção e aquela equipe maravilhosa, né, da diretoria, enfim, e que nós fizemos um trabalho muito bom. Eu me recordo muito bem do seu esforço ali também para que a seleção pudesse ter êxito. Eu vou ser mais direto, Donaldo, talvez não seria você a pessoa indicada a responder 2 perguntas iniciais. Se você sabe, né, qual é o orçamento, né? Qual é o orçamento, ou se vai ser o orçamento, né, votado esse ano para o esporte, né? E uma segunda pergunta, qual é o projeto que o município tem ainda mais específico para o futebol de campo esse ano? Você comentou sobre o ano passado eu estive na Câmara Municipal no dia 30 de novembro, né, por ocasião quando eles iam analisar ou para colocar alguma emenda no PPA, no Plano Plurianual de Ações, que você faz quando um governo entra, você faz um plano para 4 anos, né? Então, na época do Marcinho, eu tive o prazer de participar do PPA, que foi feito até 2000, né? Então, aconteceu isso. Então, o que aconteceu? Na época, agora, foi previsto para os anos agora, R$390 mil, né? Foi previsto como orçamento na descrição do PPA, né? Que você comentou. Esse ano agora, nós tivemos que fazer algumas reformas, né, nas estruturas. Passou por uma reforma no poliesportivo, embora foi uma parceria com o governo do estado, mas estou fazendo uma reforma na quadra, né, São Judas, né, uma reforma na quadra Bela Vista, que está quase terminando já, uma reforma na quadra de Penedos, além dos parquinhos municipais. Agora você comentou sobre o futebol de campo, né? O Paulinho não pôde estar aqui hoje, eu vou ser mais direto, poderia até tecer mais comentários. Já está em andamento, eu depois vou trocar uma ideia com o doutor Éder, né? Foi até autorizado a isso. Nós já fizemos 2 reuniões já, para que tenha um municipal esse ano. E tá aqui o doutor Éder, tá você que mexe com o futebol de campo, para que a gente dá o primeiro passo, igual o Ditão estava falando, que a gente consiga de alguma forma regulamentando essas equipes, né, doutor Éder? Que nós temos que só Atlético e América, me parece, são, né, regularizadas, regulamentadas, né? E o Bela Vista também, né? O PTC também no caso, né? E eu já andei conversando com algumas equipes já, com alguns diretores de equipes de futebol de campo. Eu converso muito em off com o pessoal, cada um tem sua opinião, né? Mas já está em andamento já o futebol, o campeonato municipal, que teria uma previsão para começar dia 11 de outubro. Na planilha que a gente já fez, ele começaria 11 de outubro e terminaria dia 7 de dezembro. Ô Raul, se você me permite, a gente está com o Paulinho aqui na linha também. Opa. O Paulinho tá na linha. Se o Edinho já quiser começar perguntando aí pro Paulinho, tá certo? O fone aí, pega um fone retorno aí pra gente.
O Paulinho tá na linha com a gente, o Paulinho vai deixar aqui também aí os seus comentários, vai falar sobre o esporte piuiense, tá bom, Edinho? Se você quiser começar também conversando com o Paulinho, pode ficar à vontade. Paulinho, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Márcio, boa noite, amigos aí da bancada, boa noite, Donaldo, boa noite, ouvintes da 104 FM, é um prazer poder estar falando com vocês aqui. Vamos lá, Edinho, pode começar perguntando aí, por favor. Eu iria fazer uma pergunta aqui, eu não sei se o Paulinho vai saber me responder, porque eu acompanho o dia a dia do Donaldo ali, e eu sei que o Donaldo tá sabendo do que eu iria perguntar, que seria o ICMS esportivo. Você está sabendo disso, Paulinho? Como que funciona? Edinho, a questão do ICMS, há uma confusão às vezes com a população no seguinte sentido: o ICMS ele é usado para comprar bolas, camisetas, acessórios para as entidades, e às vezes o pessoal acha que a prefeitura tem que repassar o dinheiro. Ela repassa isso em material, e o Donaldo pode explicar isso melhor aí, ele que está do seu lado. Mas a minha participação mais, até que eu liguei para o Márcio, era para eu estar aí com vocês, mas como nós estamos muito empenhados na questão do trânsito, como está todo mundo sabendo, não teve como eu estar aí. Mas no sentido de esclarecer essa questão do secretário de esportes ou do diretor. Nós estamos sem diretor de esportes, que era o Jadinho, e estamos para nomear. Mas a prioridade foi recuperar os espaços esportivos de Piuí que não estavam em boas condições. Polo esportivo interditado, quadra do Bela Vista em péssimas condições, quadra de São Judas, quadra de Penedos. Recuperando os espaços, nós vamos começar já a elaborar esse plano do esporte para esse ano de 2014 e 2015. E o Donaldo me apresentou a semana passada um projeto, um campeonato municipal de futebol, que nós já estamos analisando e possivelmente esse ano já teremos esse campeonato. Porque parece que o pessoal é muito envolvido com o futebol de campo e valoriza menos o futebol de salão. Nós fizemos vários eventos ano passado, que acho que a imprensa pôde acompanhar, e vocês também, e não tivemos uma participação tão grande do público. E me dá muita saudade quando até ouvo o doutor Eda e o Bica, daquele Atlético América, aquele fervor, aquela participação popular. Então é um desejo muito grande, minha como secretário de comunicação e tendo o departamento de esporte junto, da gente resgatar aquela força do futebol de campo. É um sonho, um desejo muito grande, que a gente espera voltar a ver se traz essa movimentação novamente para o esporte, sem deixar de lado as outras modalidades, mas trazer esse calor do futebol de campo novamente para a cidade. E o Donaldo é nosso braço direito, esquerdo. O Donaldo é tudo no esporte. E esse cara precisa de ser valorizado, e vocês podem ter certeza que é um compromisso que ele vai ser valorizado. É o cara que move o esporte já há muitos anos e não teve ainda o reconhecimento que ele merece. Vocês podem ter certeza que ele vai ser valorizado. Paulinho. Oi. Boa noite, Raul Fontes, tudo bem? Tudo ótimo. Então, essa valorização aí, esse valor, o Donaldo, nós já reconhecemos esse valor nele, mas não adianta nada ele ter valor se ele não tiver autonomia no departamento dele, né, para promover as coisas. Então, até onde vai a autonomia do Donald lá no departamento de esportes? Alfonso, todos os projetos que o Donaldo levou para nós esse ano, e ele está do seu lado aí, vai confirmar, todos os projetos dele foram aprovados. Tudo que ele levou, tudo de ideia. O Donaldo hoje, comigo, ele está tendo carta branca para apresentar tudo que é possível. E, por exemplo, futebol de campo, quando ele me procurou para a ideia, me passou a ideia, nós demos total autonomia para ele seguir. Agora ele vai apresentar para nós as questões de custo. Assim que a gente tiver com os custos na mão, vamos encaminhar para o prefeito, e eu tenho certeza que o prefeito vai nos apoiar. O Donaldo hoje comigo, ele tem carta branca, ele sabe disso e está aí do seu lado para confirmar isso. O doutor Éder vai falar com você. Paulinho, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Ô, Paulinho, eu queria uma indagação, que eu ouço aí pelas ruas da cidade, porque o Donaldo fez uma explicação aqui que o SECOM, né, um órgão aí, era composto de 4 pessoas. A Ana Cristina começou um trabalho muito bom, ela promoveu torneios lá no Polo Esportivo, o Jadinho chegando junto, e essas 2 pessoas hoje não estão mais. Eu queria que se você pudesse me responder, por que a Ana Cristina deixou o cargo e por que esses 2 cargos até hoje não foram preenchidos? Doutora, a Ana Cristina, ela deixou o cargo porque ela montou uma academia, fica em anexo à casa dela,
E o salário dela não era compatível para que ela dedicasse o tempo integral à prefeitura. Então ela achou por bem tocar o negócio dela, que como ela trabalhava com mais um auxiliar só, financeiramente para ela não quis continuar com o cargo. Ela achou melhor cuidar da academia dela, cuidar dos negócios próprios dela. Ela não estava conseguindo compatibilizar a academia com os trabalhos da prefeitura. E a questão do Jaderson é aquela questão que todo mundo está sabendo. Com a ida do Eduardo para o SAAI, o cargo de vereador ficou vago. E o Jardim assumiu no lugar do Eduardo. A partir daí o cargo dele ficou vago. Quando aconteceu esses dois fatos, o que nós analisamos? Vamos estruturar a parte física do esporte e dar sequência nos projetos que estão em andamento. Por exemplo, esse ano teve JOEP, teve JOENG, teve várias ações e ações também de apoio a todos os eventos esportivos que estão acontecendo na cidade, como por exemplo, bola e viola da ABB, os bolas e violas regionais, eventos do Hernani, do Karatê, todos os eventos possíveis nós estamos apoiando. E estamos aguardando o momento certo para nomear o diretor de departamento. E na verdade a Ana Cristina, ela não era ligada diretamente ao esporte, ela era subsecretária de comunicação. Porque a Secretaria de Comunicação hoje, ela está com esporte, lazer, turismo e cultura. A Nadir cuida da cultura, o Jardim cuidava do esporte e a Ana Cristina me dava suporte na realização dos eventos. Então nós estamos esperando agora essa reestruturação dos espaços físicos da parte de esporte para que nomeie um novo diretor de departamento e possivelmente um novo secretário ou secretária, subsecretário de comunicação, para que a gente tenha uma equipe mais atuante e mais forte. Pois é, Paulinho, já que vai haver a nomeação, eu queria deixar uma sugestão, porque esse negócio de falar que vai valorizar o Donald, o mandato acaba e não valoriza. Dá a sugestão que um desses cargos seja preenchido por ele, que sem dúvida todo mundo conhece a competência dele. Eu trabalhei com ele durante o período que eu fui diretor de esportes, remunerado e depois como voluntário, e ele tem sido carregador de piano da parte esportiva da prefeitura. Eu acho que a hora de reconhecer, eu acredito que seja agora. Porque fazer trabalho de 3 e receber só por trabalho, só um salário, eu acho que está sendo meio injusto. Então, uma sugestão aí, pelo que eu conheço ele, que ele seja melhor aproveitado aí, tá? Seria uma sugestão minha. Pode ter certeza que nós vamos olhar isso com muito carinho e eu admiro muito o Donald e ele sabe disso. Paulinho. Oi, Raul. Por favor, uma outra parte que é muito reivindicada também é a parte de transporte para as equipes, pessoas que vão deslocar para outra cidade no esporte e outros segmentos também. Mas depois eu vim entender que essa parte é muito complicada, porque a responsabilidade da prefeitura, quando libera um veículo para sair, para transportar uma equipe de jogadores ou que seja de vôlei, de futsal, é muito grande. Ou eu estou errado, Paulinho? Não, você não está errado, né? Aí são duas coisas complexas. A primeira é que a prefeitura não tem um ônibus específico para esse tipo de atividade. Então é complicado a gente não ter um ônibus para isso. E a segunda tem essa situação sua. Imagine que um ônibus da prefeitura vai levar uma equipe para jogar em Pimenta. E no retorno acontece um acidente com vítima fatal. De quem que é a responsabilidade? Do município. Então isso é uma coisa complexa, uma coisa que nós estamos inclusive estudando. Eu até já cheguei a pedir isso para o prefeito, que comprasse um ônibus para a secretaria, para que a gente destinasse exclusivamente ao lazer e ao esporte. É uma coisa que está sendo estudada, mas realmente não é muito simples. Haja vista que nós nunca tivemos em nenhum dos prefeitos, nenhum dos mandatos, a doutora Era está aí do seu lado, pode confirmar isso, um ônibus dedicado exclusivamente para o esporte. Então é uma situação realmente complexa e difícil de se resolver. Mesmo porque, Paulinho, o ônibus de turismo, por exemplo, ele tem seguro total, tanto dos passageiros como do veículo, não é verdade? Isso, e a prefeitura não tem como fazer isso, né? Agora, com os ônibus da prefeitura... Não tem como fazer isso, né? Você tem ônibus ligado para a saúde, você tem ônibus ligado para a educação. Você não pode pegar um ônibus de educação e liberar para transporte de futebol. Eudito, quer fazer alguma pergunta, Paulinho, Eudito? Não, então é o seguinte, o tempo está esgotando, Paulinho. Eu pediria ao Márcio que deixasse o Edinho concluir aí, que eu acabei tomando parte do horário dele aí, para que ele falasse das realizações que ele fez, que foram diversas. Então ele vai falar a partir de agora,
Se você quiser continuar na escuta aí. Um abraço a todos aí, boa noite a todos. Muito obrigado, Paulinho, aí pela sua participação. Nós esperamos que da próxima vez você possa vir pessoalmente aqui pra gente conversar mais. Um abraço pra você aí, viu? Só aproveitando o Donaldo aqui, temos aqui uma pergunta, Donaldo, aproveitando aí a sua participação no programa, pessoal deixando aí as suas perguntas, e tem uma pessoa aqui deixando uma pergunta aqui, que é a seguinte: por que não está tendo categorias, né, depois dos 18 anos aqui em Piuí, né, passa aí para os 16 anos, os meninos não tem mais aí uma escolinha, não tem aí o campeonato para participar? Por que não tem aí o apoio a partir dos 16 anos, a partir dos 18 anos aí? É a pergunta aqui de um ouvinte que deixou aqui no WhatsApp aqui nosso. É pro Donaldo, essa pro pergunta? Pro Donaldo. Você responde ali, já responde a pergunta do Edinho também, que tá chegando aí o finalzinho do programa, né, Márcio? Ok. Ô Márcio, essa questão de apoio, se você montar a equipe aí sub-18, sub-19 e procurar, você fala qual campeonato que você vai disputar, que eu vou te apoiar de alguma forma. Eu não posso montar a equipe, entendeu? A prefeitura não tem condição de montar a equipe no momento, até pelo fato de não ter uma secretaria, né? A maior prova disso, por exemplo, agora, setembro, nós vamos ter a equipe sub-15, vai viajar, por exemplo, futebol sub-15, vai disputar o Jojuninho, 19, 20 e 21 lá em Poços de Caldas, né? E na mesma data o Gils com o vôlei vai para Pouso Alegre, mas no dia 12 o Leandro vai com o sub-15 lá para Itaiandu. Entendeu? Então essas pessoas que estão organizadas, que estão fazendo as coisas, estão chegando até a mim. Até a questão do transporte aconteceu semana passada. Não teve como arrumar o transporte, né? Não teve. O que nós fizemos? Tivemos que alugar os carros, tivemos que alugar um ônibus, tivemos que alugar uma van, né? Isso é pago com o quê? O Edinho me fez uma pergunta do ICMS, eu não sei como você quer me fazer a pergunta do ICMS, que sentido você quer me falar? Que é o ICMS? O que é? Me pergunta. Eu te pergunto do ICMS, Donaldo, porque esses eventos que tem esportivo fora, inclusive que o clube participa, entendeu? Ela tem uma pontuação. Certo. E em cima dessa pontuação, o governo repassa um valor. Então, claro, em cima desse valor repassado, eu queria saber como que é repassado para os clubes que conseguiu esse, porque não é só o clube que consegue esse valor. Tem a PAI de Piuí, nós sabemos que tem reconstruindo Ciana. Então eu queria saber como é repassado por essas entidades, se é repassado, porque o Paulinho me explicou que é só material. Mas eu queria saber o valor que vai ser repassado esse ano, se é repassado para os clubes, entendeu? E queria saber da dificuldade que tem, porque a menina perguntou sobre essas atividades. O clube poderia muito bem ter participações de crianças carentes participando dos clubes, mas vai viajar, chega lá, o cara não tem dinheiro para fazer um almoço, fazer um lanche. Você mesmo deve ter viajado, deve ter tirado dinheiro do bolso para pagar para os atletas que não tem como comer, entendeu? Então eu queria saber como que é repassado esse semestre esportivo e se há a possibilidade de estar ajudando para a gente ter mais crianças carentes aí participando desses eventos. O ICMS, Edinho, para o pessoal entender, foi a partir de 2010 nós criamos o Conselho Municipal do Esporte. No dia 15 de dezembro deu posse ao Conselho Municipal do Esporte. Então, a partir, você faz uma inscrição de uma ação, por exemplo, você escreveu a ação de 2010, você recebe esse dinheiro em 2013. Você faz a inscrição de 2011, você recebe em 2014, né? As ações do ano de 2013 você recebe em 2015. Na primeira inscrição que nós fizemos 245 pontos. Foi as ações de 2010. A segunda que nós fizemos, em 2011, nós fizemos 567 pontos. E as ações que nós escrevemos do ano passado, que nós vamos receber o ano que vem, as ações de 2013, vamos receber em 2015, na preliminar nós tínhamos feito 1.027 pontos. Nós entramos com a impugnação e conseguimos colocar mais algumas ações, que foi a Promip, Ciana Eva abrindo caminhos, reconstruindo vida, a PC com o Ivamar, né? Nós passamos para 1.443,7, né? Nós fomos para 23º no estado. O valor é só a partir do ano que vem, porque eu não tenho ideia como é o valor, é calculado per capitamente o valor. Agora a média que eu vou te perguntar, só para você ver o tanto que o esporte sofre. E quem me conhece, o professor Gil esteve lá hoje, na minha pauta lá, eu não tenho nada pessoal numa pauta minha, na pauta de quinta-feira eu não tenho nada pessoal, é tudo relacionado ao esporte. Eu não faço mais às vezes porque não tem como eu fazer. Só para você ter uma ideia, o repasse do ICMS que o esporte recebeu de janeiro a julho
ele é menor que o repasse que a cultura recebeu uma única vez. Uma única vez. Nós recebemos esse ano até julho 21 mil e alguma coisa. E você tem que fazer milagre com isso aí. Você paga taxa de, por exemplo, tá disputando lá o Jojuninho, essa coisa toda, nós pagamos taxa de anuidade, pagamos arbitragem, pagamos ônibus, isso é tudo pago com ICMS. Se tá acontecendo alguma coisa, é porque o ICMS tá bancando isso aí. O orçamento esportivo que tem do ano, ele não inclui nisso, não? Aí não passa por mim. Não passa, aí já certo. entra questão de obras, aí já não passa por mim. Entendeu? Então, agora você me falou também, tem várias entidades que são projetos socioeducacionais, né? Que são a Promip, a PAI, Ciana Eva, Abrindo Caminho, Reconstruindo Vidas, todas essas entidades, né? Tem um repasse, inclusive esse dia eu fiz reunião com a Belinha. Belinha, você tem X comigo, manda um ofício para mim, o que você precisa? Tive com o Boi, a semana passada, porque quando eu fiz esse projeto, o meu maior sonho é que isso realmente funcionasse. Alguns repasses não foram feitos, agora eu estou tendo a liberdade de fazer essa manutenção agora dos repasses, como o PROED, Escola Tempo Integral, entendeu? O Donaldo, eu antes de falar aqui, eu fico triste porque a gente está preocupado muito com esses eventos esportivos, recreação, a gente tem que preocupar mais com rendimento, as crianças estão precisando de esporte alto rendimento, criar o atleta ali para ir lá fora, competir, tem que ter alto rendimento, parar com esse negócio, não parar, mas diminuir um pouco de recreação. Eu acho que nós precisamos de mais de alto rendimento, referência. Não, mas nós estamos participando de eventos e o clube é a equipe que representa o município. No vôlei, inclusive no Jojuninho agora sub-15, vai com futsal masculino e feminino, no futsal, no vôlei masculino e com futebol de campo sub-15. Quem vai bancar isso? Vai ser o ICMS. Agora não tem como a prefeitura bancar o alto rendimento. Isso teria que ter começado, aonde começa? Na escola, esporte começa na escola. Olha, gente, infelizmente, candidato, eu tô com esse negócio de debate na cabeça. Infelizmente, Donald, o nosso tempo é curto. Na próxima quarta-feira tem mais resenha esportiva. Gostaria de agradecer mais uma vez o Ditão, o Donald, o Dr. Éder, o Bica, o Edinho, meu amigo Raul Fontes. E você, Márcio, não vai dar tempo aí da gente, não vai dar tempo da galera despedir até a quarta, né? Mas eu vou ter que falar um negocinho aqui, dentro do esporte, tá certo? Rapidinho aqui, 30 segundinhos, não é isso? Olha, haverá uma peneirada aí no dia 6 de setembro, no sábado, dia 6 de setembro, uma peneirada. Atenção, hein, criançada, a partir das 8 horas da manhã, categoria sub-11, nascidos 2003, 2004, categoria sub-13, nascidos 2001, 2002, sub-15, nascidos 99, 2000. Realização do Atlético Piauiense e a LH Esporte de Belo Horizonte. Inscrições na Secretaria do Atlético, viu, criançada? Dia 6/9, no sábado, uma peneirada a partir das 8 horas da manhã. Isso é muito bom. O professor Gil, um abraço, Gil, pra você. Véspera de 7 de setembro. Obrigado aí, bancada. Até a próxima quarta-feira. Valeu, Márcio. Valeu, Irajá Felipe, um abraço à bancada, obrigado, Donaldi, que representou a Prefeitura de Piuí. Falamos também com o Paulinho, que é secretário de comunicação. Obrigado, Paulinho, tá bom? Pelo bate-papo aqui, pelos esclarecimentos aqui sobre o esporte de Piuí. Tem muita coisa pra gente falar de Piuí, viu? Com certeza. Olha, confira aqui na tabela: Cruzeiro com 39 pontos no primeiro lugar, São Paulo em segundo lugar com 32 pontos, são 7 pontos aí de diferença. Terceiro lugar, 31 pontos, o Internacional. Quarto lugar, Corinthians com 31 pontos. Lá na zona da degola, olha só, o Criciúma é o Lanterninha com 14 pontos, Vitória na 19ª colocação com 15 pontos, o Coritiba com 15 pontos, o Bahia 17º com 16 pontos. Esses são os quatro, né? Os 4 times aí que estão aí na zona de degola, hein? O Cruzeiro joga contra a Chapecoense no dia 30, no sabadão, lá no Mineirão, hein? O Palmeiras enfrenta o Internacional também no sábado, no Pacaembu. Grêmio também no sábado enfrenta aí o Bahia na Arena Grêmio. O Figueirense enfrentará o São Paulo no Orlando Scarpelli no domingo, no dia 31.
O Botafogo pega o Santos também no domingo no Maracanã. O Atlético Mineiro joga contra o Curitiba no Couto Pereira também no domingo. No domingo tem Corinthians e Fluminense na Arena Corinthians. Também tem Vitória e Flamengo no Barradão. Sport Criciúma na Ilha do Retiro e Goiás e Atlético Paranaense também aí no Serra Dourada, hein? Então, pessoal, vai ficar bem informado aí, conferindo os jogos da próxima rodada. A todos aí uma boa noite, um abraço. Chegando Eduardo Vessi com as 7 melhores para você curtir aqui na Mais Legal. Resenha Esportiva.